Bom dia, gente! Como vocês estão? Professor Gustavo Gonçalves aqui com vocês. Pode me chamar de Professor Gus, como vocês quiserem, tá? Professor Gustavo, você sabe? Qual que é o seu nome? Não consigo ouvir, você tá do outro lado da tela, né? Brincadeira essa parte, gente. Vamos lá. Seguinte, o que a gente tá aqui pra aprender hoje? Literatura, minha gente. Coisa linda, coisa boa, coisa amável. Linda, linda demais. O que mais especificamente? Concretismo e neoconcretismo, tá? Seguinte, os teachers vão explicar mais aprofundadamente pra você. Temos uma equipe vasta de professores muito bem especializados para ensinar pra vocês. Mas, enquanto isso, eu vou dar um pequeno resuminho pra vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Seguinte, concretismo. O que é o concretismo? O concretismo foi um movimento artístico e cultural que buscou desenvolver uma nova linguagem abstrata, sabe? Para se demonstrar abstratamente. Seguinte. Então, esse é o concretismo, gente. Basicamente isso. Rápido, fácil. Pequeno resuminho, né? O que foi o neoconcretismo? O neoconcretismo é outra coisa já. Seguinte, contra o concretismo, ele é uma oposição a ele, uma oposição ao concretismo, no caso, uma oposição ao positivismo, ao cientificismo, todo tipo de coisa que limitam a criatividade, a liberdade de expressão, a subjetividade. O neoconcretismo é contra, tá, gente? Eles basicamente estão a favor e estão do lado da liberdade artística. Eles prezam a natureza e esse tipo de coisa, tá bom? É isso, gente. Esse foi o resuminho que eu tinha pra dar pra vocês. Agora, ó, fica aí no vídeo, presta atenção na aula. Vocês vão conseguir entender tudo. A gente ainda tem pra falar características, principais autores, exemplos. A gente vai mostrar tudo o que vocês têm pra vocês, tá bom? Muito obrigado por isso, gente. Até já já, espero que vocês aprendam. E ó, estudem direitinho, tá? Se esse aqui é um vídeo que você tá indo, eu quero só resumir um pouquinho, deixa eu ver. Eu sei tudo pra prova, só quero ver um pouquinho. Segue o teacher Gustavo e os outros teachers. Mas você aí que tá meio mal, fala, nossa, eu tenho que estudar um dia antes. Esse vídeo é pra você também. Apesar que eu estudo um dia antes da prova, tá, menino? Enfim, gente, até jazinho. Vai pro próximo teacher. Olá galera, meu nome é Thaísa e hoje eu serei a sua professora por alguns minutos. Hoje eu vou falar sobre o concretismo e o neoconcretismo. Bom, vamos começar falando sobre o concretismo, que surgiu na década de 50, durante a Guerra Fria, e teve a principal influência foi a arte concreta. O foco do concretismo no Brasil foi a poesia, que teve a mudança sonora, palavra e também visual. Bom, com isso, sendo assim, surge o geometrismo, que é a principal característica do movimento. A arte concreta, ela valoriza a objetividade, a simplicidade e o planejamento. No Brasil, o principal representante é o Augusto de Campos. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o neoconcretismo, que ele surge em março de 1959, com a publicação do Manifesto Neoconcreto. Antes dele, a gente teve um concretismo no Brasil, que surgiu em 1950, ou seja, 9 anos de diferença. A gente tinha dois grupos, no Rio de Janeiro, o grupo Frente, e em São Paulo a gente tem o grupo Ruptura. O movimento neoconcreto, que é o do Grupo Frente, ele surgiu no Rio de Janeiro com a prol do subjetivismo da arte e da criação artística, o qual criticava o racionalismo, a objetividade. E, gente, é basicamente isso. Agora fiquem com as próximas partes. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela e eu vou estar dando continuidade na aula de vocês, apresentando algumas das características desses movimentos literários. Bom, começando pelo concretismo, vale primeiramente ressaltar que ele tem uma linguagem autônoma, o que difere ele dos demais. Analisando mais profundamente as suas obras, nota-se a presença do geometrismo, e em seu resultado final, sempre a abordagem é a temática universal. Então, basicamente, o concretismo preza pela objetividade, planejamento e simplicidade, sempre seguindo a linha da racionalidade, sendo explicitamente anti-impressionista, antinacionalista, anti-regionalista e anti-sentimentalista. Como eu acabei de dizer, o concretismo ele explicitamente segue uma linha racional,
o que deixa claro a valorização pela técnica nas obras criadas, que em sua maioria são metalinguísticas. Caso você não saiba o que metalinguístico significa, é adjetivo relativo à metalinguagem, ou seja, é a linguagem que se descreve ou descreve outras linguagens. Assim, uma obra metalinguística é aquela que significa a si mesma. Por fim, a última característica do concretismo é que ele prezava muito pela especificidade de cada segmento artístico. Portanto, os pensamentos de certos artistas eram suprimidos, limitando assim as suas criações. Depois de falar tudo isso, a gente vai entrar no assunto neoconcretismo, que foi basicamente um movimento em resposta ao concretismo, para trazer a subjetividade de volta. Mas foi um divisor de águas e tanto. Tudo que eu disse sobre a limitação das criações às obras e supressão dos pensamentos não existia mais. O ponto do movimento era se opor a toda aquela racionalidade que o concretismo tinha trazido para a arte. E agora nós vamos ver algumas de suas características. Primeira característica, e julgada por mim uma das principais e mais importantes, é a crítica por meio das obras. Como eu disse, o movimento era todo sobre se opor. Nesse caso, sobre a racionalidade, ou melhor, sobre o concretismo. Então, ele o criticava, e também criticava o positivismo, o materialismo e o cientificismo. Como também citado anteriormente, ele obviamente defendia a subjetividade e a intuição. Além disso, colocou-se em prol da interação do público com as suas obras. Nesse contexto, é muito fácil perceber que os artistas tinham uma maior liberdade para fazer suas obras. Obras essas, inclusive, que contavam com uma característica do concretismo. Eles usavam muito a arte geométrica, mas para se diferenciar do movimento anterior, eles utilizavam mais cores e contavam muito também com o abstrato. Para finalizar, eu vou falar a última característica do neoconcretismo, que era que seus viés eram humanista e existencialista, o que apoiava muito aqueles artistas que queriam transcender a arte. Oi pessoal, eu sou a Júlia e eu vim aqui assumir o lugar da Prof. Gabi para falarmos um pouquinho sobre os atores da época. Até porque, entre o neoconcretismo e o concretismo, diversos autores se destacaram por suas obras. Assim, a fim de analisarmos o passado do movimento, é importante mencionarmos os criadores dessas obras. Assim, como uma das mais apropriadas como exemplo dessa época, temos a Lydia Clark. Lydia Clark foi uma pintora e escultora brasileira da arte geométrica que abdicou do rótulo de artista, exigindo ser chamada de propositora. Nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1920. Em 1947, já casada, mudou-se para o Rio de Janeiro e iniciou-se a arte na pintura, sob a orientação do artista plástico Burle Marx. Em 1950, Lydia foi morar em Paris, onde expôs na Galeria Institut et Plastique de Paris. Em 1952, onde volta para o Rio de Janeiro, expôs seus quadros e se integrou no Grupo Frente junto com Ivan Serpa e outros artistas. E também integrou a vanguarda do movimento concretista. Em 1954 e 1957, desenvolveu-se uma pintura construtivista com o uso do preto e do branco, com tinta industrial. Em 1959, com o objetivo de estabelecer uma nova linguagem abstrata na arte brasileira, Lydia assinou o Manifesto Neoconcreto. Nesse mesmo ano de 1959, participou da primeira Exposição Nacional de Arte Neoconcreta, o MAN, no Rio de Janeiro, junto com Lídia Pape, Amicelar de Castro, Sérgio Camargo, Ferreira Goulart e entre outros artistas. Em 1960 e 1964, criou a série Bicho, esculturas metálicas geométricas que se articulavam por dobradiças, onde buscava a participação do público. Entre outros trabalhos da artista, destaca-se a exposição Nostalgia do Corpo, que permite ao público sentir coisas simples, como o sopro de uma respiração e o contato de uma pedra com a palma da mão. Outro grandíssimo exemplo é o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, o imortal da Academia Brasileira de Letras, é considerado um dos poetas mais importantes do Brasil.
Sua poesia, muito dinâmica, apresenta desde aspectos intimistas a aspectos críticos da realidade política e social nacional. Além disso, ousou quanto à forma, sendo um dos fundadores do concretismo e do neoconcretismo. Também se destacou no teatro, tendo escrito peças premiadas. Fala, meus queridos alunos, eu sou o professor Arthur e agora eu analisarei juntos com vocês alguns poemas para que toda a explicação anteriormente feita seja um pouquinho mais fácil de se entender. Tá, vamos começar com o poema Lixo Luxo de Augusto Campos, aqui, onde a gente pode ver que ele é altamente visual, onde a gente pode ver que a palavra lixo é formada, aqui lixo, a palavra lixo é formada por meio de várias repetições da palavra luxo, como a gente pode ver aqui. Luxo. Essa repetição ocorre aqui, aqui. A gente pode ver várias palavras luxo dentro da palavra lixo, formando a palavra lixo. Além da fonética, entre essas duas palavras ser muito parecida, né? Luxo e lixo, mudando só uma letra, basicamente. O I e o. O poema, apesar de possuir poucas palavras, apenas duas, leva o leitor a uma profunda reflexão, com várias interpretações pessoais do próprio poema. Por exemplo, o luxo leva as pessoas ao lixo, a sociedade valoriza o luxo, mas ignora que seu acúmulo vira lixo, o luxo nos torna seres humanos ruins? Essas são algumas perguntas que o poema nos traz e nos leva a uma profunda reflexão. Por fim, algumas características de concretismo no poema que podem ser vistas são poesia espacial, estrutura, verbo, voco, visual, poucas palavras, ausência de pontuação, e entre outras. Deixa eu colocar aqui. Entre outras. Tá. Poesia espacial que a gente pode ver que o autor Augusto Campos utiliza o papel de uma forma inteira, sem o meio ortodoxo, que é só de cima para baixo, da esquerda para a direita. Estrutura verbo visual, que tem o visual, né? Que a gente pode enxergar mais alguma coisa do texto sendo feito, como a gente pode ver aqui a palavra lixo sendo formada, pelo meio que se escreve. Poucas palavras, só duas aqui no caso, luxo e lixo, e ausência de pontuação, claro, e é isso. Agora, seguinte, vamos partir para o próximo poema. O poema Pêndulo, de Melo e Castro. Ele é criado com apenas uma palavra, como a gente pode ver, pêndulo. A qual é vista decomposta de várias maneiras, para poder se criar um pêndulo. Aqui, um pêndulo, que como a gente sabe, vai indo para cá e volta, indo e voltando. Deixa eu ver. Assim, a representação e o conteúdo se alinham, entram em sintonia, ou seja, a palavra pêndulo, que é o conteúdo, junto com a sua representação, como é escrito, se alinham. Um pêndulo está formando um pêndulo. Além disso, esse poema está em consonância com o projeto da poesia concreta, que tinha uma preocupação de condensação poética, onde verbos e pronomes eram habitualmente renegados. Pode-se notar características do concretismo nesse poema,
semelhantes como ao do anterior, como que a gente viu, que era o do lixo luxo. Pronto, partindo desse poema para o próximo. Próximo e último, que a gente vai analisar por agora. O próximo poema é o poema concreto Giro, de Marcelo Moura, que novamente, como a gente pode ver, é construído com apenas uma palavra, sendo ela giro. O poema, assim como o anterior, mostra uma relação de sintonia entre o conteúdo, a palavra giro, e a sua representação. Aqui, um giro. O giro, esse círculo, é formado por, como a gente pode ver, pela palavra giro escrita várias vezes. Giro aqui, um giro aqui, aqui, repetidamente. Formado por ela, assim dando a impressão de girar. Esse círculo que é formado pela palavra giro, dá a impressão que, como a gente pode falar pelo próprio título do poema, gira. Por quê? Porque aqui está escrito giro, 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 giro. Então a gente vai lendo de um para o outro, vai girando. De certa forma ou não, como se a gente lê desse para cá, para cá, para cá, para cá, e assim por diante, a gente vai estar lendo de um jeito que estamos girando, saca? Agora vamos falar de algumas características do concretismo nesse poema, como a gente fez dos demais, que elas são bem parecidas, pessoal. Poesia espacial, não foca num jeito de escrever ortodoxo. Estrutura, verbo, voco, visual. Como eu já disse, a visão é muito importante. Poucas palavras, novamente, nesse caso uma, sendo ela giro. Ausência de pontuação. Pontuação. E abolição do verso. Bem, por agora é isso que a gente analisou. Vou só dar uma aumentada aqui para vocês conseguirem ver tudo. Aqui, perfeito. Por agora, a gente só vai analisar esses 3 poemas do concretismo: o lixo luxo, o pêndulo e giro. Então, paramos aqui, pessoal. Infelizmente, meus alunos, ou não, a nossa aula está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de agradecer a todos os professores, estudiosos e esforçados que participaram desse vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo sobre o concretismo e o neoconcretismo. Vejo vocês em breve e tenham um bom dia.